Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 12ª sessão extraordinária do ano 2023. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roth. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Grotto. Presente. Fernando Antunes. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Sereno. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Claudemir Roth que proceda à leitura de um texto bíblico. Para Deus, não importa se uma pessoa é grande ou insignificante, desde que possa ouvi-lo. Obedeça às suas instruções e ao que ele confia. E possa cooperar com sua obra, sua vontade e seu plano, para que sua vontade e seu plano possam ser realizados sem percalços. Essa conduta é digna de sua lembrança e de receber sua bênção. Deus valoriza essas pessoas e aprecia suas ações, e seu amor e sua afeição por ele. Essa é a atitude de Deus. Então, porque Deus abençoou Noé, porque é assim que Deus trata essas ações e a obediência da parte do homem. Palavra do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 39ª sessão ordinária do ano 2023. Ata 50/2023. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo da oitava legislatura, realizado dia 3 de novembro de 2023, às 19 horas, sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 39ª sessão ordinária de 2023. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a presença de todos os vereadores. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir da Silva Homem para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciasse os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 38ª sessão ordinária de 2023, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Foram lidas as matérias encaminhadas para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem 44/2023, encaminhando o projeto de lei 44/2023, que institui o programa Itaipulândia Vivendo Melhor, com o objetivo de fornecer aquisição e instalação de ar-condicionado nos lares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Mensagem 45/2023, encaminhando o projeto de lei 45/2023, que institui o programa de incentivo à pesca profissional. Veto à proposta de emenda modificativa 01/2023 ao projeto de lei número 33/2023. Prosseguindo, foi lida e encaminhada ao Executivo Municipal a indicação número 96/2023, apresentada pelo vereador Wilson Ney Sereno. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Fernando Antunes, Marcos Paulo Corradini, Adolfo Florencio Preis, Claudemir da Silva Homem, André Luiz da Silva Roy, Claudemir Roth, Deuclésio Vanderlei Grotto e Claudinei Vieira. Encerrada a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu o presente dos vereadores e demais presentes, agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grotto, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam.
Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 41 de 2023. Projeto 41, 2023. Acrescenta dispositivos à Lei Municipal 1733, de 8 de março de 2019 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 8º ao artigo 1º da Lei Municipal 1733, de 8 de março de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Dia Internacional da Mulher. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 25 de outubro de 2023. Cleide Inês Gribe de Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 41 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 42 de 2023. Projeto 42 de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação ou convênio com entidades sem fim lucrativo, sediados no município de Itaipulândia, objetivando a execução de eventos esportivos no âmbito municipal, bem como para fornecimento de transporte para equipes esportivas representar o município em competições. A Prefeitura Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ou termo de cooperação com entidades sem fins lucrativos, legalmente constituída, com sede no município de Itaipulândia e que atuem na promoção de esportes, visando a realização de eventos esportivos no território municipal de Itaipulândia, com o objetivo de promover o esporte, a saúde e a inclusão social. Parágrafo 1º. Para execução do convênio, termo fica vedado o repasse de recursos diretos às entidades sem fins lucrativos, podendo a entidade ficar com o resultado financeiro do evento, devendo o mesmo ser investido 100% para promover o esporte e a inclusão social com atividades esportivas, podendo ser definido um percentual para ações sociais específicas. Parágrafo 2º. O Poder Público Municipal fica autorizado a disponibilizar estruturas, serviços de propaganda e publicidades e demais itens necessários para a realização do evento, observados o interesse público e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 3º. Poderá a entidade conveniada utilizar no espaço em que se realizar o evento para comercialização de alimentos. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ou termos de cooperação com entidades sem fins lucrativos, legalmente constituída, com sede no município de Itaipulândia e que atuem na promoção de esportes, visando concessão de esportes para participação de eventos esportivos oficiais promovidos pela federação, respectivas federações estaduais ou nacional, com o objetivo de promover o esporte, a saúde e a inclusão social. Parágrafo 1º. Os nomes das equipes deverão constar no nome do município de Itaipulândia. Parágrafo 2º. A entidade conveniada poderá solicitar o transporte no prazo máximo de 7 dias de antecedência do evento. Parágrafo 3º. Quando os atletas possuírem idade inferior a 18 anos, compete à entidade conveniada indicar no requerimento ou responsáveis pelos atletas. Parágrafo 4º. O número de atletas se limita à capacidade de transporte do veículo. Parágrafo 5º. Fica vedado o transporte de torcida ou de familiar, exceto se o familiar for indicado como responsável pelos atletas da forma do disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O transporte será autorizado de acordo com a disponibilidade de veículos, bem como
de servidor municipal. Artigo 4º. Os convênios e termos de cooperação celebrados com base nesta lei deverão estabelecer os seguintes requisitos. Primeiro, a entidade sem fins lucrativos deve ter data de fundação a pelo menos um ano anterior à assinatura do convênio. 2. A entidade deve provar que desenvolve atividades de cunho esportivo no município. 3. Descrição detalhada do evento esportivo ou competição a ser disputada, incluindo data, local, modalidades esportivas e público-alvo ou relação de atletas participantes. No caso de convênio ou termo de cooperação para disponibilização de transportes. 4º, responsabilidades das partes envolvidas no convênio e o termo de cooperação, incluindo obrigações financeiras, logística de divulgações. 5º, mecanismo de acompanhamento e fiscalização da execução do convênio, termo de cooperação. Forma de prestação de contas das entidades envolvidas. 7º, no caso de eventos esportivos, previsão de investimentos em ações sociais do município de no mínimo 10% do resultado obtido. Artigo 5º. Os convênios e termos de cooperação celebrados deverão ser publicados extratos em diário oficial e disponibilizados ao público, a fim de garantir a transparência e o controle social sobre as ações realizadas. Artigo 6º. A seleção dos convênios, termos de cooperação a serem executados serão escolhidos mediante critérios objetivos, respeitando o princípio da impessoalidade e o interesse público na realização dos eventos e concessão de transporte. Artigo 7º. Para assinatura do presente termo e entidade beneficiária interessada a receber o supracitado auxílio deverá apresentar as seguintes certidões e declarações. Primeiro, certidão existente jurídica expedida por um cartório de registro civil ou apto constitutivo do tomador dos recursos ou comprovante de sua inscrição no CNPJ. 2. Cópia da data de eleição do quadro dirigente atual, devidamente registrada para comprovação dos poderes de representação daqueles que firmarão o termo de transferência. Terceiro, relação nominal atualizada do dirigente de entidades com endereço, número de registro geral e órgão expedidor, número de registro no cadastro de pessoas fiscais, CPF de cada dirigente. 4º, certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais e previdenciárias. 5º, certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, certidão negativa municipal. 7º, certidão negativa de débitos trabalhistas e exigível dos termos da Lei 12.440/2011. 8º, declaração da relação anual de formação social, a RAIS, do exercício anterior. 9º, comprovação de que a organização social civil funciona no endereço por ela declarado. 10º, relação dos associados e ou atividades que serão beneficiados com o convênio, termo de cooperação repassados pela concedente. Artigo 8º. Fica autorizado o Poder Executivo firmar convênio com a Secretaria de Educação do Estado para fins de promover o transporte de alunos da rede estadual de ensino em viagens didático-pedagógica. Parágrafo único. Compete à direção da unidade escolar requisitante do transporte designar servidores responsáveis pelos alunos. Artigo 9º. Fica autorizado o Poder Executivo disponibilizar transportes aos idosos para participarem em competições esportivas, objetivando a melhoria na qualidade de vida e fornecimento dos vínculos sociais. Parágrafo único. O transporte será disponibilizado de acordo com a disponibilidade de veículo, bem como
de servidores públicos municipais. Artigo 10º. O Poder Executivo poderá fazer a regulamentação da presente lei por meio de decreto. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 30 de outubro de 2023. Cleide Inês Griber Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 42 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 43 de 2023. Projeto de lei 43 de 2023. Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Itaipulândia. Refis Municipal, edição 2023. A Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Itaipulândia, Refis Municipal, edição 2023, com a finalidade de promover a regularização de créditos tributários e não tributários, observado o disposto no artigo 6º desta lei, com vencimento até 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou ajuizar, protestadas com exigibilidade suspensa ou não. Parágrafo único. Considera-se o valor total do crédito tributário e não tributário previsto no caput do artigo o valor principal acrescido dos juros de mora, multa e atualização monetária da dívida ativa ou não. Artigo 2º. A adesão do refis municipal deverá dar-se por opção do contribuinte, contados da sua publicação desta lei até 15 de dezembro de 2023, mediante requerimento protocolado na divisão de tributos, o qual deverá atender os seguintes requisitos, vedado a acumulação com pedido de revisão. Primeiro, estar assinado pelo próprio contribuinte ou procurador devidamente constituído, devendo o instrumento de mandato conter poderes específicos. 2. Estar instruído com cópias do RG e do CPF do contribuinte. 3. No caso do contribuinte, pessoa jurídica, estar instruído com cópias do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade comercial e ou no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e de seus administradores. 4. Estar instruído com cópia do comprovante de recolhimento das custas processuais de depósito dos honorários advocáticos, no caso de dívidas objeto de cobrança judicial. Estar instruído com comprovante de recolhimento de custo de cartório nos casos de dívidas protestadas. Parágrafo 1º. A opção do contribuinte ao refis municipal implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. Os contribuintes que tiverem débitos a parcelados com a prestação vinculada ou não, poderão optar pelo refis municipal, desde que o débito existente não seja proveniente de parcelamento realizado no exercício financeiro 2021, regulado pela Lei Municipal 1884/2021. Parágrafo 3º. O requerimento de opção do refis municipal 2023 implica em renúncia à adesão a programa anterior e do cancelamento automático do parcelamento a ele se refere. Artigo 4º. O refis municipal será administrado pela divisão de tributação, com competência para implementar os procedimentos necessários à execução do programa, inclusive expedindo os atos normativos que forem necessários. Artigo 5º. Para os fins do refis municipal, o Poder Executivo fica autorizado a conceder remissão total ou parcial das multas e juros.
aplicando-se apenas a atualização monetária. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A remissão corresponderá a 100% de multas e juros para pagamento à vista no débito tributário vencido até o período de 31 de dezembro de 2022. Parágrafo 2º. A opção para pagamento dos créditos tributários e não tributários à vista que se dará com a emissão do documento de arrecadação padrão FEBRABAN nativo para pagamento em até 10 dias após a emissão destes. Parágrafo 3º. Para pagamento parcelado, o desconto concedido será conforme segue. Parcelamento de desconto 80%, quantidade de parcelas de 6 a 24 parcelas. Parágrafo 4º. O disposto desse artigo não autoriza a instituição ou compensação de importância já pagas. Artigo 6º. Os tributos municipais de que trata esta lei, sem a emissão, poderão ser parcelados em até 24 vezes, sendo que o valor de cada parcela não poderá, primeiro, ser inferior a R$ 50 reais para o sujeito passivo que seja pessoa física. Segundo, ser inferior a R$ 100 reais para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica. Artigo 7º. Compete à divisão de tributação dirimir os casos omissos da presente lei, da sua decisão, cabendo recursos à autoridade superior competente. Artigo 8º. Será excluído do refis municipal, primeiro, o inadimplente por 3 parcelas consecutivas ou inalteradas. Segundo, inadimplemento de tributos municipais relativos a fatos geradores ocorridos após a data da formalização do acordo. Parágrafo único. A execução do optante do refis municipal implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, estabelecendo-se em relação ao montante pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos gerados, mediante inscrição automática do débito em dívida ativa e consequente cobrança judicial. Artigo 9º. Os créditos tributários que estejam ajuizados na data do requerimento do refis municipal deverão ser requeridos junto à Procuradoria do município. Artigo 9º. O refis municipal não alcançará débitos relativos ao imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI. Artigo 11. A opção pelo refis municipal poderá ser formalizada até 20 de dezembro de 2023, mediante termo de acordo de parcelamento, conforme o modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Itaipulândia, Estado do Paraná, 30 de outubro de 2023. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 43 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. O projeto 44, eu queria pedir para os senhores vereadores, se pode ler só a súmula, vou colocar em votação. André Luiz da Silva Roya. Sim. Deoclésio Vanderlei Grotti. Sim. Claudemir Homem. Sim. Marcos Paulo Coradini. Sim. Adolfo Florencio Pleis. Sim. Claudemir Roth. Sim. Convido o primeiro secretário para ler a súmula do projeto de lei 44 de 2023. Projeto de lei 44/2023, de 9 de novembro de 2023. Institui o programa Itaipulândia Vivendo Melhor, com o objetivo de fomentar a aquisição da instalação de ar-condicionados nos lares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Tendo sido feita a leitura,
eu coloco em votação. Não tendo vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 44 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da proposta de emenda modificativa 01 de 2023. Proposta de emenda modificativa 01/2023 ao projeto de lei do Executivo 45 de 2023. Súmula. Altera a redação do dispositivo do projeto de lei do Executivo 45 de 2023. Os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, abaixo assinados, vêm ao plenário da Câmara Municipal de Itaipulândia propor a seguinte proposta de emenda modificativa ao projeto do Executivo 45 de 2023, que institui o programa de incentivo à pesca profissional e da outras providências. Artigo 1º. O parágrafo 5º e o 9º do artigo 4º do projeto de lei do Executivo 45 de 2023 passa a vigorar com a seguinte alteração. Parágrafo 5º. Possuir cadastro junto à colônia de pescadores do município de Itaipulândia e ou Associação dos Pescadores Profissionais Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia, bem como apresentar declaração do presidente da colônia e ou Associação de Pescadores, atestando que se encontra regular na atividade pesqueira. Parágrafo 9º. Ter recebido seguro defeso nos últimos 12 meses, ou comprovar documentalmente que é aposentado pela Previdência Social. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Itaipulândia, em 14 de novembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação. Claudemir Roth, presidente. Deoclésio Vanderlei Grote, e membro, e Fernando Antunes, relator. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu quero dar os parabéns à Comissão aqui de Justiça e Redação, né? Foi uma concordância de todos os 9 vereadores em relação a essa emenda que foi feita. O projeto já é bom e nós melhoramos ele mais ainda, né? Mas para ser mais ágil e poder já votar hoje, então foi feito em nome da Comissão de Justiça e Redação, mas com o apoio dos 9 vereadores, né? E também foi acrescentada a questão dos aposentados, né? E essa questão da declaração, acho que é muito interessante. Está aí o presidente da colônia, o senhor Ademar, para o senhor ser justo, né? Como não vai poder atender todos agora esse ano, mas é um programa, e já no início do ano já pode atender mais pescadores, né? Mas pelo valor que tem aí hoje, deve-se atender de 15 a 18 pescadores, né? Mas como precisa dessa declaração, o senhor, como presidente da colônia, ser justo com os mais necessitados agora para poder atender esses primeiro, né? Então, agradeço aí, dou os parabéns à prefeita aí pelo projeto mais uma vez, né? E parabéns a todos os vereadores por ter feito essa melhoria dentro do projeto. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação a proposta de emenda modificativa 01 de 2023 do projeto de lei 45 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 45 de 2023. Projeto de lei 45 de 2023. Institui o programa de incentivo à pesca profissional e da outras providências. A prefeita municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei visa fomentar, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, a atividade pesqueira no município, concedendo incentivos aos pescadores profissionais interessados em manter-se a atividade, visando manter geração de renda e diversidade econômica e a melhoria na qualidade de vida desses profissionais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos desta lei, conceder incentivos para aquisição de motor ou barco a pescadores profissionais do município que se enquadram a presente lei. Artigo 3º.
A título de fomento, a atividade pesqueira será concedida aos pescadores profissionais em forma de reembolso via subsídio. Primeiro, 2.500 UPRIs, unidade padrão de referência do município de Itaipulândia para aquisição de motor, ou 2.000 UPRIs para aquisição de barco. No ato da inscrição, deverá o pescador optar entre um dos subsídios que trata os incisos 1 e 2 desse artigo. Parágrafo único. O reembolso ocorrerá sobre o valor constante na nota fiscal encaminhada pelo beneficiário, até o limite de que trata o inciso 1º e 2º deste artigo. Artigo 4º. Para jus ao subsídio que se trata esta lei, o pescador que atender os seguintes requisitos. Parágrafo 1º. Residir no município de Itaipulândia no mínimo 3 anos. Primeiro, a comprovação se dará através de qualquer comprovante de residência do tipo água, luz, internet ou telefone. 2. Na ausência desses, declaração para comprovação do domicílio que está dirigenciado através dos servidores por meio do cadastro de saúde. Parágrafo 2º. Estar cadastrado junto à Secretaria Municipal de Agricultura na atividade de pescador, bem como estar em dia com a prestação de contas das notas fiscais. Parágrafo 3º. Dedicar-se exclusivamente à atividade pesqueira. 4º. Comprovar através de relatório emitido pela Secretaria Municipal de Agricultura a emissão de notas fiscais de venda de peixes por no mínimo 3 anos. Parágrafo 5º. Possuir cadastro junto à colônia de pescadores do município de Itaipulândia, bem como apresentar declaração do presidente da colônia de pescadores, atestando que se encontra regular na atividade pesqueira. Parágrafo 6º. Apresentar licença de pescador profissional emitida pelo órgão competente. Parágrafo 7º. Apresentar registro da embarcação na categoria pesca na autoridade marítima, quando o beneficiário optar pelo fomento de que trata o inciso 1º do artigo 3º desta lei. Parágrafo 8º. Estar em dia com as obrigações fiscais municipais. Parágrafo 9º. Ter recebido seguro defeso nos últimos 12 meses. Artigo 5º. A seleção dos pescadores ocorrerá mediante edital de chamamento, oportunizando que os interessados apresentem a documentação exigida no artigo anterior. Parágrafo 1º. Será levado em consideração como critério de seleção o tempo em que o pescador esteja na atividade, sendo priorizado os pescadores que estejam na atividade do município por maior tempo, observado o limite mínimo de 3 anos. Parágrafo 1º. O tempo que o pescador está na atividade será comprovado com a apresentação de cópia da carteirinha de pescador emitida pela colônia de pescadores do município. Parágrafo 2º. Em eventual empate, será adotado como critério de desempate o tempo que o produtor emite nota de venda de peixes, certificada pela Secretaria Municipal de Agricultura, através de consulta ao cadastro do pescador. Persistindo no empate, na sequência, será observado a ordem do protocolo. Parágrafo 3º. Havendo núcleo familiar mais que uma pessoa que exerça atividade pesqueira, o incentivo que trata esta lei será concedido a apenas um membro do núcleo familiar. 2. Considera-se núcleo familiar composto pelo cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, ou os irmãos, os filhos, enteados que conviveram sob o mesmo teto. 3º. A comissão constituída certificará através dos cadastros da saúde a assistência social eventual duplicidade de requerimento por membros do mesmo núcleo familiar. Parágrafo 4º. Uma vez que o pescador beneficiado pela presente lei é vedada a concessão de novo incentivo regulado por esta lei a qualquer membro do núcleo familiar, exceto se o mesmo familiar constituir novo núcleo familiar. Parágrafo 5º. A classificação do beneficiado no programa não garante direito ao incentivo que será concedido conforme a disponibilidade financeira do município destinada ao programa. Parágrafo 6º. A presente lei não gera direito adquirido aos pescadores e às suas
liberação fica vinculada à existência de previsão orçamentária para aquele exercício financeiro. Artigo 6º. Os beneficiários deverão participar de palestras e orientações direcionadas à categoria promovida pelo município, bem como na Semana do Meio Ambiente, participar da limpeza das margens do rio e do lago de Itaipu, nos limites do município. Parágrafo 7º. O trâmite para operacionalização do programa acontecerá da seguinte forma. Primeiro, o Poder Executivo nomeará uma comissão especial para conferir documentação de inscrição. Segundo, o Poder Executivo lançará um edital contendo as regras e prazos para inscrição no programa de incentivo. Terceiro, após o período de inscrição, a comissão especial fará conferência da documentação dos inscritos. Quarto, concluída a conferência de documentação, será publicado o edital da classificação dos inscritos. Quinto, publicada a lista de beneficiados, o Poder Executivo convocará os pescadores beneficiários conforme disponibilidade orçamentária e na ordem de classificação para retirada do empenho. Quarto, após a aquisição do motor ou barco, o beneficiado solicitará ao reembolso encaminhado a respectiva nota fiscal, devendo obrigatoriamente constar número de identificação do motor ou do barco. Quarto, comissão especial fará a vistoria em loco, emitirá parecer que atestará a respectiva aquisição. Artigo 8º. Fica vedado a venda, doação ou qualquer tipo de cessão da embarcação ou motor objeto do presente incentivo. Artigo 9º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município um crédito adicional até o limite de R$180 mil a seguinte dotação orçamentária. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, total R$180 mil. Artigo 10º. Para a cobertura do crédito que trata o caput do presente artigo, será utilizado como recurso da forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal 4.320/64. Anulação parcial da fonte 505, Roy Itaipu, no valor de R$180 mil, conforme o quadro abaixo. Artigo 11. No ano em que o pescador se beneficiar do incentivo de que trata esta lei, ficará este impedido de receber os benefícios da Lei Municipal 1.317 de 2014. Artigo 12. A regulamentação da presente lei se dará por meio do decreto do Executivo Municipal e atos da Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 13. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulã, Estado do Paraná, 9 de novembro de 2023. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 45 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado com a emenda. Tratando de sessão extraordinária, não havendo mais nada para ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Tenham todos um bom fim de tarde.